Shalom, shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos. Shalom, bom dia. Glória a Deus, último dia da nossa festa aqui, Tabernáculos. Vamos lá, se quer orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos e temos crido, ó Pai amado, que o Senhor tem nos atraído para junto de Ti, Senhor. Sim, Nós passamos nessa terra por ambientes que nos repelem, que nos afastam, sim, pessoas, lugares, sistemas, sim, parentes, amigos, onde esperávamos um acolhimento, um abraço, uma atração. sim, Pai. Somos repelidos, ó Pai, diariamente. Sim, meu Deus. Mas o Senhor tem nos sarado, nos atraindo para Ti. Graças a Deus, ó Pai, porque o Senhor não tem nos rechaçado, não tem nos rejeitado. O Senhor está pronto, preparado para nos receber, independente da nossa condição, Sim, papai. porque há cura para nós. Sim, meu Há Deus. um momento, um lugar de refrigério, há um lugar onde o Senhor quer nos sarar, ó Pai. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por estar se revelando um Deus tão amoroso e que não se importa de nos receber do jeito que estamos, Sim, desde que estejamos realmente preparados e prontos, com vontade de mudarmos. sim, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos atraído Sim, pelo teu amor, ó. O Senhor tem nos atraído para que verdadeiramente tenhamos uma dependência do Senhor, ó Pai. sim, E Pai. que em nome de Jesus, todos aqui que se sentem rejeitados, que se Oh, Senhor sentem Jesus. desprezados, que as pessoas não entendem, que verdadeiramente estão em ciclo de repetição, onde, por mais que façam, nada tá bom, nada dá certo, ninguém aceita, ninguém entende. Pai, em nome de Jesus, que esse ambiente que está sobre esta vida, Pai, caia por terra e que sejam sarados pela tua presença, pela tua manifestação. Que possamos entender que o Senhor nos aceita e a partir desse momento sejamos sarados por ti, Pai. Sim, Ainda dá tempo, estamos nas últimas horas desta festa. sim, Pai. E nós temos certeza que essa porta está aberta a nosso favor. Sim, E meu Deus. aqueles que ainda não conseguiram ou não creram que esta festa é para ele ou para ela, Pai, em nome de Jesus, que possam, neste dia, ter o entendimento que, ainda que seja na última hora, na 1ª hora, o Senhor tem decidido deixar entrar. Sim, O Deus. Senhor é o dono da festa. O Senhor é aquele que faz com que a festa aconteça e aquele que faz com que verdadeiramente as coisas mudem dentro de um ambiente de festa. Sim, meu Deus. Não adianta nós tentarmos ser mudados fora para depois entrarmos na festa. Nos tira dessa religiosidade, desse engano, Sim, desta prisão, onde queremos ser tão justos e estamos sendo injustos com o teu amor, Pai. Em verdade, nome Pai. de Jesus, nos ajuda a sair desses ambientes, onde nós vamos primeiro sarar, para depois ir ao médico. Em nome de Jesus, o Senhor fala que o Senhor veio para os doentes e não para os sãos. Verdade, Então, em Jesus. nome de Jesus, ainda que estejamos doentes, que todos estamos, na verdade, possamos entrar na tua presença. Possamos ousar entrar nessa festa e desfrutar Aleluia. do teu amor, desfrutar do relacionamento com o Senhor e estarmos guardados em ti. Que tenhamos fé, Senhor, para romper com Sim, as barreiras que nos impedem, com as falsas imagens que os adversários nos levantam para dizer que isso não é para nós. Se o nosso cônjuge não nos aceita, se a nossa igreja não nos aceita, se o nosso trabalho não nos aceita, se as pessoas que estão ao nosso redor não nos aceitam, como que esse Deus vai te aceitar? sim, meu Deus. Como que esse Deus vai permitir que você entre nessa tenda? E em nome de Jesus, os bombardeios que têm vindo contra as mentes nessa área, que caem por terra em nome de Jesus Cristo. Que saibamos que o Senhor nos aceita Sim, para nos curar, ó Pai, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos por esse tempo, por essa oportunidade, sim, em meu nome Deus. de Jesus. Amém Amém. e amém. Amém. Glória a Deus por essa oração. Amém, amados. É exatamente disso que vamos falar hoje, a respeito de acusação, condenação, correção da parte de Deus, para que o adversário não alcance vantagem contra nós, por conta de não haver luz sobre essas doutrinas dentro da nossa mente, não é? E o adversário, por conta de uma doutrina falsa, uma teologia errada, vai nos distanciando de Deus e vamos nos escondendo por um medo. E o Senhor, cada vez mais, Ele quer que nos aproximemos dEle com reverente temor. Esse é o desejo de Deus. Nos aproximemos em reverência,
em graça, em sabedoria, em entendimento de quem Ele é, e possamos desfrutar desse amor. Então, hoje, amados, eu fiz assim, não eu levantei, verdadeiramente não tinha assim nada ali para apresentar, para falar, não é? E de repente eu estava fazendo meu leite e o Senhor começou a falar comigo a respeito dos fundamentos. Falou de acusação, condenação, correção. E ele trouxe ao meu espírito, é preciso fazer separação dessas coisas e ensinar ao meu povo que eu corrijo todo filho a quem amo. Mas como o meu povo, os meus filhos, não conhecem como eu os trato, eles pensam que eu estou acusando e condenando. Faça separação. Então, eu fui ali, o Senhor mesmo foi trazendo à minha memória os versículos que falam sobre isso, não é? Então, a acusação, fala assim, ó, quem intentará? Eu coloquei, né? Aí fala, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Então, Deus, ele vem falando para nós, ali em Romanos, capítulo 8, é um bom capítulo para nós que às vezes estamos presos nas garras do legalismo, nas garras da religiosidade. É um bom capítulo para lermos, porque vai tributar a Jesus toda a honra que lhe é devida. Ele vai aparecer ali como Salvador, como o Espírito Santo, como transformador das nossas vidas. Vai aparecer ali como aquele que vem e nos resgata da condenação. Ele vai explicar para nós, olha, vocês estavam presos na lei do pecado, mas agora eu dou a lei do Espírito e da vida para vocês. Vocês andam pelo Espírito agora. Vocês vivem pelo meu Espírito agora. Então, o pecado não tem mais domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não tem mais domínio sobre vocês. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida com abundância. Então, se pecarmos, o Senhor vai trazer, sim, um arrependimento para correção. E nós, às vezes, estamos tão destituídos dessa inteligência, daquilo que Deus está falando, que vamos entrando em acusações, em condenações, e aí nós ficamos em dois extremos, ou na libertinagem, ou na religiosidade, no legalismo. Então, o Senhor quer que nós entendamos que ele não é um Deus de libertinagem. Ele é um Deus que traz para as nossas vidas a sua misericórdia e a sua justificação. Então, vamos entrar na presença de Deus com essa confiança, essa fé. Aí, depois, o outro que Deus quer tratar conosco é a respeito da condenação. Já não há condenação nenhuma para os que estão em Jesus Cristo. Nós passamos essa temporada toda da festa falando que nós estamos com Cristo, ocultos com Cristo em Deus. Então, como Deus vai te condenar se nós estamos dentro de Cristo e Cristo em Deus? Ele vai trazer uma correção para nosso filho. Eu tenho uma cultura, eu tenho um reino, eu tenho aquilo que é a manifestação do reino. Então, seja corrigido. Ele não te expulsa do reino, ele não te expulsa de dentro de Deus, ele não te expulsa de dentro de Cristo. Mas ele fala: eis aqui, eu estou te trazendo quais são os parâmetros do reino. Então, amados, nós precisamos permitir que o Senhor trate essa mentalidade de religiosidade fora. Ele trate, ele tire isso. Ele trabalhe na nossa mentalidade e nos faça ser aceitos. Porque às vezes entramos na festa ainda com muito temor. Não temor, muito medo de sermos, de alguma maneira, tocados fora da presença do Senhor. Não, eu não vou entrar nessa festa porque Deus está me condenando. Ou antes tem alguém me acusando. Mas o que Deus está falando, filha, se você está fazendo algo errado, ou se ainda há trevas no seu coração, eu estou tratando isso com amor, porque eu sou o Deus que te santifico. Sou eu que estou proporcionando luz agora. Porque quando você me aceita, a justiça entra em você. Eu sou justiça. Cristo é a justiça de Deus na terra. E nós somos terra de Deus. E aí ele entra dentro de nós. E a partir disso, ele vai julgar toda a iniquidade. Não tem como. Ele é santo. E ele entrou dentro de nós e por sua santidade, as iniquidades começam a subir.
Ah, mas então agora ele está me rejeitando, me condenando e me acusando? Não, ele está falando, ei, eu entrei com a luz aí, meu candeeiro é potente. Eu vou iluminar você em todo cantinho. É o que eu estou falando, é o que eu estou fazendo. Mas você não precisa sair de mim por causa disso, porque eu não vou sair de você. Nós podemos entender assim o que é que Deus está fazendo e entrarmos verdadeiramente num lugar de graça, de favorecimento, de bondade do nosso Deus, ao invés de ficarmos com o chicotinho nos condenando, ao invés de também ficarmos com aquela libertinagem, ah, dá nada não. Ah, não sei, não tem problema não. Ah, não tô nem aí. Ah, não. O Senhor está falando, filho, filha, eu sou santo e eu entro em você para estabelecer a minha santidade. Santificação, ela é um processo. Santidade, ela é um processo chamado santificação. Então, ele coloca a lamparina dentro de nós, que é o Espírito Santo, aquela força tremenda, e vai iluminando as nossas trevas. Aquilo que está nos prendendo, nos machucando, nos impedindo, nos paralisando, nos deixando por infrutíferos. Olha que interessante, amados. O capítulo, o livro que nós pegamos ali, os textos que nós pegamos para começar a nossa festa de trombetas foi Ana, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Trabalhamos ali com Ana. E hoje, Deus trouxe algo muito maravilhoso ao meu espírito, é algo que eu já sabia, ele trouxe por lembrança. Ana engravidou-se da palavra antes de se engravidar de Samuel. Olha que coisa tremenda. Por quê? Porque ela precisou crer que ela havia entregue tudo. Ela entregou tudo. A partir do momento que ela entregou tudo, Deus falou: bom, agora eu posso colocar a minha palavra que te faz certo. Ele estabeleceu fé dentro do coração dela, porque ela descansou das obras dela, da obra da tristeza, da ansiedade, da vingança, do querer mostrar para a Penina. Ela entendeu que ela poderia mostrar o Samuelzinho dela só para o Senhor e estaria tudo bem. Então, quando ela entende isso, Jesus tabernaculou dentro dela a força, a vida, o poder da palavra de Deus entrou naquela mulher estéril. Não é diferente do que Deus quer fazer sobre nós. E isso em cada uma das nossas barreiras e dificuldades, cada uma das nossas é, infertilidades, cada uma das nossas esterilidades, é isso que Ele quer fazer. Ele quer trazer a palavra viva, que nós ficamos grávidos e damos Samuéis ao Senhor. É isso. Veja que Deus, ele quer hoje que nós venhamos a trazer para cada um de nós que aqui estamos, amados, o poder daquilo que ele trouxe para Maria. Quando ele chegou ali, o anjo Gabriel chegou trazendo a sua notícia ali para Maria, ele falou: salve, agraciada, não é? E ela não entendeu a saudação do anjo, mas o anjo trouxe todo o projeto e o propósito de Deus. E ele falou: você vai ficar grávida de um ente santo, uma manifestação do nosso Deus. E a palavra de Deus em primeiro livro de João, não, primeiro Evangelho de João fala o quê? No Evangelho de João fala o quê para nós? Olha, Maria, não, fala, ah lá, no princípio era o verbo era Deus. Então, e o verbo estava com Deus. Então, o Senhor está falando para mim, eu sou o verbo. Jesus está falando, eu sou o verbo. Então, quando ele quer tabernacular conosco, eu coloquei aqui, o que é tabernacular? Aqui está escrito assim, ó. Aleluia. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como o unigênito do Pai. Mas veja a palavra, o que é a palavra habitou? Esqueno, que quer dizer fixar o tabernáculo, ter o tabernáculo, viver num tabernáculo. Deus não vive em templos feitos por mãos humanas. Quando o anjo do Senhor chegou, aliás, Gabriel chegou diante do Senhor, na presença de Deus, e conversou com Maria a respeito do ente santo que ele queria colocar no coração dela, aliás, no ventre dela, o que é que ele estava falando? Se você der crédito à minha voz, eu vou engravidar você. E não é diferente. Deus não mudou o seu sistema de trazer Jesus para dentro de nós. Ainda descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Maria tinha a missão de trazer esse Cristo vivo para a terra, nascido de mulher, nascido sob a lei, para poder vencer juridicamente Satanás.
naquilo que ele trouxe uma sedução para o homem e tomou do homem o governo da terra. Jesus não fez dessa maneira. Jesus, ele veio por todos os trâmites que haveriam de ser colocados, ele deveria se transformar em homem, um corpo de humilhação para poder resgatar o homem. Mas a gravidez de Maria foi de acordo com a descida do Espírito Santo sobre ela, porque ela creu no poder da palavra. Nesse mesmo capítulo aí, nesses mesmos versículos que está em Lucas, ali o Senhor fala que quando ela aceita a palavra de Deus, o anjo se ausenta dela, porque ela já havia engravidado verdadeiramente pela fé na palavra de Deus. Então é o mesmo processo. Quando nós aceitamos que Deus fale para nós, você precisa de alguém que te salve. Cristo já veio à terra, concretizou a sua missão a nosso favor, e pela fé nós caminhamos no caminho de Maria. E agora, quem são os tabernáculos frágeis que andamos na terra? Somos nós. Olha quanta significação, quanta coisa tremenda, quanta revelação há na festa dos tabernáculos. É um descanso, porque queremos na suficiência de Cristo, e porque queremos na suficiência de Cristo, nós andamos como cabanas vivas na terra, frágeis sim, aparentemente espetáculo para o mundo, mas Deus está falando, é em você que eu habito. E se necessário for, eu vou fazer você invisível diante dos homens. E se necessário for, eu vou te guardar com a força do meu nome, eu vou fechar a boca do leão, eu vou fazer o fogo perder a sua força, eu vou levantar você para que você dê comandos a tempestades inteiras e elas vão parar, porque o meu filho está fazendo a mesma obra que ele fez quando ele andava aqui na terra. Vocês estão andando com o meu Cristo na terra, vocês são os meus tabernáculos agora. Então, quanta significação de tabernáculos para nós. Lembrarmos-nos da fragilidade, sim, que temos nessa terra. No Velho Testamento, haviam as cabanas, e aquelas pessoas dentro das cabanas e saíam e comemoravam. Festa do tabernáculo. Mas qual o espírito que há nessa festa? Um espírito que verdadeiramente crê que Jesus Cristo veio em carne para salvar o homem. E ele entrou no homem para que verdadeiramente o homem tivesse a sua natureza. E a condenação e a acusação, o medo da morte não reinasse como um império na vida do homem, mas que verdadeiramente o homem andasse de acordo com aquilo que é o reino de Deus, a justificação, a justiça que há em Jesus Cristo por ele ter sido colocado na cruz do Calvário, foi levantado ali com seus braços abertos, pagando o preço dos nossos pecados, e agora ele faz, olhem para mim, sejam iluminados, os vossos rostos não serão confundidos, porque assim como a serpente foi levantada no deserto para arrancar o pecado daquele que havia murmuração, porquanto estavam caminhando no deserto naquela época, porquanto eles achavam que estavam tendo falta de tudo, mas a murmuração os fez ser mordido de serpente, eu me levanto como pecado, e aquele que olha para mim é sarado. A manifestação da cruz do Calvário é a mesma manifestação de Moisés com aquela Neustã lá do deserto. Então, amados, nós precisamos ter um entendimento do que Deus está falando para nós e andarmos na paz que o Senhor tem nos deixado, justificados por aquele que se levantou e se fez pecado por nós. O justo pelo injusto. Ele se levantou e ele fala, olha para mim, seja iluminado, você não será mais confundida. Eu não quero que a libertinagem te confunda. Eu não quero que aí você faça da minha graça a hipergraça. Então você caminha como você quer. Então você tem a minha vida só como Salvador, não me tem como Senhor. E aí nós não cumprimos aquilo que Pedro falou. A esse Cristo que vocês crucificaram, o Pai o fez Senhor e Cristo, Senhor e Messias, Senhor e ungido, Senhor e Salvador. Então, Deus está falando, olha, há um senhorio para mim, seja completa a sua salvação. Desenvolva com temor e tremor a sua salvação. Então, você crê em mim, eu fui levantado por pecado. Teu favor, a meu favor, você olha para mim, não é confundível. Então, não tem a acusação, não tem a condenação, só que também não tem a libertinagem, porque o senhorio, aquilo que o reino de Deus tem para incutir dentro de nós, como manifestação do pensar de Deus, é isso que vai reger a nossa vida, como um verdadeiro dominador e governador que ele é. Não dominador por força, mas por amor. Amém? O doutor Alexandre vai falar. Talvez haja uma confusão na nossa mente, em que sentido? Como está havendo um apelo muito forte da parte do Espírito Santo para que nós entremos
nessa festa, desfrutemos dessa manifestação, dessa atmosfera. Talvez a gente fique confuso no quê, mas nós temos ouvido pregar contra a hipergraça, temos ouvido pregar contra essa manifestação de libertinagem, temos ouvido pregar a respeito que não, as coisas não são de qualquer jeito. Agora mudou? Não, não mudou nada. Você também tem ouvido pregar, anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Então, o que Deus está nos convidando é isso. Eu sei das suas limitações, eu sei dos seus problemas, eu sei o que você tem passado, e eu sei que eu tenho capacidade de te mudar. Então, na verdade, o que Deus está nos convidando, entra na minha presença, nessa festa, e ser perfeito. Ou seja, vá comer de mim, vá se relacionar comigo. Perfeito significa completo, inteiro, plenamente desenvolvido. Então, na verdade, o que o Senhor está nos convidando hoje, ainda que você esteja incompleto, quebrado e com desenvolvimento parcial, entra na minha presença. Eu quero te fazer completo, inteiro e plenamente desenvolvido. Então, há um convite de Deus para nossas vidas, para nós entrarmos nesse ambiente dessa festa, justamente desse jeito. Não porque, hipergraça, eu entro de qualquer jeito, estou no tabernáculo, estou em todas as festas, Jesus me recebe. Não é isso que nós estamos pregando. É de qualquer jeito, Deus vai. Não, também não, nós estamos pregando assim, tá com dificuldade, tá com problema, anda na minha presença e ser perfeito. Não deixe de participar, não deixe de entrar, não deixe de se envolver com Ele, porque é justamente aí que nós vamos encontrar um jeito de nos acertarmos para sairmos dessa situação. Agora, se nós pegarmos o oposto a isso, nós vamos virar religiosos, vamos ficar nos condenando, nos acusando, nos autoflagelando e não vamos sair do lugar. Sim. Então eu não quero saber de hipergraça. Aí você quer saber do quê? Da sua própria justiça, da sua própria régua, da sua própria medida, para você se acertar depois se apresentar a Deus. Você foi para outro polo e está enganado do mesmo jeito. Então agora nós precisamos entender. Eu não quero hipergraça, eu entendi que antes eu levava a vida de qualquer jeito e Jesus é bom e acabou. Não quero saber de libertinagem, mas eu também quero entender que eu tenho limitações, tenho problemas, tenho dificuldades, e ele me recebe dessa forma para me transformar. Aleluia. Eu reconheço o meu estado de limitação, de pecaminosidade, e estou disposto a ser mudado ou mudado. É essa a proposta que nós estamos fazendo. E é isso que o Espírito Santo está nos convidando a fazer. Entra, ouse entrar, independente da tua situação, mas Sim. entre consciente que você precisa de uma visitação. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, se você ficar esperando ser perfeito para andar na presença de Deus, nós não vamos conseguir. Verdade, Deus. Porque quem nos dá essa condição é o próprio Cristo. Então, Deus já está falando desde lá de Abraão: Abraão, se você não andar na minha presença, você não vai conseguir. Se você tentar ser perfeito para depois fazer o que eu estou te mandando, você não vai conseguir. Mas anda na minha presença que eu vou te capacitar a chegar nesse estado que você busca e que eu quero que você chegue. Então, em nome de Jesus, se desvencilhe de todo esse pensamento, de toda essa acusação, condenação, confusão mental Sim. que está te prendendo nesse ambiente. Não, não vou entrar, não vou participar, estou com medo, estou. Em nome de Jesus, que você fique com temor, que aproxime você do Senhor e entra, por favor. Amém. Amém. Então, aqui, amados, um dos textos que nós pegamos o processo de santificação. Aqui, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, nós estamos numa construção. Numa das palavras que o Senhor deixa nas epístolas de Paulo nós somos edifício, não é? Vários lugares ele fala isso, nós somos edifício e lavoura de Deus. Então, o edifício ele está sendo construído. A lavoura de Deus está sendo cuidada. Lá em Cantares fala, apanhai as raposinhas. Então, o que nós temos que entender? Que existem raposinhas na nossa lavoura, no nosso campo. Mas, pastora, você está falando isso? Você está falando isso com um sorriso no rosto. Eu estou falando isso com um sorriso no rosto porque eu tenho a esperança que aquele que começou a boa obra em mim, ele vai terminar todo o processo. Então, se eu falar para você assim, você está cheio de raposinhas e com o dedo em riste, talvez você saia desse lugar de alegria.
Eu não sou perfeito, mas o Deus que está em mim, ele é perfeito. Talvez se nós andarmos com aquele cajado, aquele chicotinho de Jezabel na nossa mão, que é a que faz Beelzebul se assentar no trono do nosso coração através da religiosidade, então aí nós fiquemos felizes ao manifestar o farisaísmo, que é justamente o que o adversário quer. Então, eu tenho alegria e posso transmitir alegria com a minha própria fragilidade como ser humano. Não estou completa. Meu Deus é pleno em santidade, em luz, em graça, em poder, mas eu não sou. Eu sou o vermezinho de Jacó. Então, eu vou pegar, vou assumir a minha fragilidade e quando Deus falar para mim, filha, isso está errado, eu aceito a correção e acabou. Não vou ficar brava com meu Deus, não vou correr do meu Deus, não vou fugir do meu Deus, porque eu entendo por ser filha. Agora nós entramos no outro texto aqui de Hebreus. Olha o que Deus fala, correção, nós somos filhos e não bastardos. Hebreus, capítulo 12, de 5 a 8. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Então, por quê? Porque ele está falando, filho, eu não estou lançando você fora por conta de estar te corrigindo. Porque, amados, é tão terrível esse sentimento de condenação e de acusação que paira no meio da igreja, porque vemos pessoas que estão passando por narcisismo, que estão passando por legalismo, que estão passando por farisaísmos, que cada vez que a gente vai abordar o pecado dela, essa estrutura que é guardada pelo orgulho, né, o Leviatã, o que acontece? Ela se levanta, aquilo que é o orgulho, e ele alfineta, ele machuca quem quer trazer uma palavra. Por quê? Porque ele precisa proteger aquela estrutura da sua própria infantilidade, da sua própria falta de entendimento, da confusão que Jezabel traz no entendimento nosso. Não é por problema de indecisão, é por problema de indefinição. Eu acho gravíssimo o que Jezabel faz. Por quê? Porque ela trata com algo chamado ou libertinagem ou legalismo. Então, a pessoa fica numa indefinição, porque ela não sabe a quem seguir. Logicamente, se ela está indefinida, ela vai ficar indecisa. A confusão se estabelece e ela vem nos flagelos. Aí a gente peca na libertinagem e ela não permite que a gente corra para os braços da cruz, onde o pecado entra num braço e sai nos absolvendo do outro. E os dois braços do Senhor estão livres para nos abraçar. Então, ela traz os pensamentos, peque, peque, peque. Só que depois que a gente pecou, ela tira aquela, entre aspas, aparente graça e traz a acusação e condenação. Tá vendo? Para você agora não tem mais jeito. Então, eu quero sim, com um sorriso no rosto, falar para você, você tem fragilidade. A palavra de Deus diz que eu conheço a tua estrutura e eu sei que você é pó. Eu não estou aqui assinando embaixo de pecaminosidade, eu estou aqui te exortando, te alertando, eu estou aqui te incentivando a correr para o Senhor e parar de nos escondermos dele, como foi Adão e Eva. Vocês estão com o quê? Com medo de mim? Sim. Estamos com medo, Senhor. Por isso nos escondemos. O Senhor está falando, saia para fora. Deixa eu colocar a veste de justificação que eu trouxe em Cristo Jesus. Aí eu estabeleço justificação, paz e alegria. Você fica pleno. Mas e os meus pecados? Eu já os coloquei na cruz. O meu sacrifício foi perfeito. Foi na fundação do mundo. Ele é eterno. E ele continua falando a teu favor. Então pare de se esconder de mim, porque o teu pecado já teve o preço dele pago, que é a morte, né? Já foi para a cruz. Então, ande pelo Espírito de vida que eu coloquei dentro de você. Pecou, o Espírito Santo te convenceu, corra para a cruz e mortifique o teu pecado ali. Mas pare de fugir de mim. Deixe que essa nuvem de dominadores que traz o legalismo, que traz a libertinagem, que traz a condenação e a acusação, que traz essa hipergraça, deixe eu soprar essa nuvem de dentro da tua mente. Porque é isso que o adversário traz, ele traz uma nuvem pesada. E a nossa mente fica pesada e você não sabe o que fazer. Estou falando de mim. As minhas experiências espirituais, que quando eu ficava sem saber, eu falava, mas eu pequei? Eu nem sabia se tinha pecado ou não. Mas era uma condenação tão forte, que eu ficava escondida de Deus, sendo flagelada por Jezabel. E aquilo, eu falava, mas e agora? Porque eu não tinha paternidade. Eu não tinha para quem correr.
Eu olhava para a cruz de Cristo, ao invés de me aproximar com alegria. Oh, eu tenho solução. Eu me apavorava, porque era como se o meu pecado não tivesse solução. Ei, Cristo já foi flagelado, moído e morto por todos os pecados da humanidade. Eu não estou falando, tipo, uma ferida a mais para quem já está todo ferido. Não, eu estou falando da responsabilidade de assumirmos o sacrifício da cruz sem invalidar o sofrimento da cruz. É disso que eu estou falando. É entrarmos com a responsabilidade. Sim, Senhor, há um peso, sim, no meu pecado. Um peso de arrependimento, não um peso de condenação. É um peso que vai me levar para a vida, como Paulo fala lá, acho que eu não lembro, mas deve ser Coríntios, onde Paulo fala a respeito a um pesar, algo que é para a vida, e há algo que é semelhante, mas é para a morte. O arrependimento, o constrangimento, o pesar segundo o coração de Deus nos leva para a cruz. Agora, o pesar que traz remorso nos leva para a morte. E o adversário vai querer nos enganar por isso. Então, o Senhor está falando, venham. No último dia da festa, ele se colocou em pé e falou, venham, bebam, deixa a minha água te lavar. Deixa aquilo que são os meus propósitos, fundamentos, mandamentos, estatutos, princípios. Lave a mente de vocês e estabeleça aquilo que é vivo para mim. Parem de andar segundo os rudimentos do mundo, que não tem valor nenhum contra a sensualidade que está dentro de vocês. Como falo sempre, a sensualidade não de sexualidade, mas a sensualidade lasciva do pecado. É disso que Deus está falando. Observe, eu quero voltar agora para Maria e a palavra viva. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Você pode tirar esse nome Maria e colocar o seu nome? Porque Jesus está tabernaculando conosco. Ele tabernaculou em você e em mim quando o aceitamos. Ele se transformou carne, o verbo vivo. O verbo vivo entrou em nós. Então, nós estamos, sim, cada dia grávidos de uma semente diferente de quem é Cristo dentro de nós. E a cada dia, se permitirmos esse Cristo crescer e não o abortarmos naquilo que ele tem de manifestação dentro de nós, ele nascerá em forma de luz e aqueles que estão ao nosso redor verão o Salvador da humanidade, que está manifestado dentro de nós. Mas o que o adversário quer? Ele quer abortar as nossas vidas naquilo que recebemos de revelação de Jesus. Então, veja lá. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Às vezes, nós falando isso aqui hoje, para fecharmos a festa dos tabernáculos, não é? Que a gente sabe termina amanhã às 6 horas, mas resolvemos fazer hoje por conta de algumas coisas que precisamos fazer. Então, veja bem, ao pensar nisso, ela ficou, o que será isso? Talvez você comece a pensar e que essa meditação da tua mente te leve para o lugar certo, me leve para o lugar certo. E entendamos que verdadeiramente por aceitarmos a Cristo, nós temos a filiação de Deus dentro de nós. E Deus não vai deixar de ser nosso Pai porque estamos em construção. Deus não vai deixar de ser nosso Pai porque temos a nossa lavoura com raposinhas, porque Ele mesmo está trazendo a sua lamparina para caçarmos toda a raposinha junto com Ele. O Espírito que nos santifica está dentro de nós. Ele não está fora de nós, lá no céu, isolado de nós. Quando Jesus falou, você aceita o meu, quando o Pai fala, você aceita o meu filho, o Espírito vem morar, o Espírito de Cristo vai morar dentro de nós. E a partir disso, há uma construção do próprio Cristo dentro de nós. Olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o meu propósito. E o meu propósito é fazer vocês parecidos com Cristo. Então, se Cristo habita em mim para cumprir o propósito de identidade de Cristo dentro de mim, com certeza, aquele que é o arquiteto e construtor do nosso edifício, ele vai trabalhar por nós. Então, é tempo, sim, de nos alegrarmos no Senhor, porque aquele que vem virá e não tardará. Então, o Senhor está falando, essa é a temporada de eu voltar para arrebatar a minha igreja, mas essa é a temporada também de eu tabernacular em você e fazer toda a limpeza que é necessária. E você
continuar me amando, me servindo em alegria e entendendo que eu moro dentro de você e eu quero morar até a próxima festa. Eu quero morar até a próxima festa e a próxima festa. Todos os dias da tua vida não te deixarei, nem te abandonarei. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, ele está dentro de nós. Então, essa sensação de abandono, de ausência de pertencimento, de que família eu sou, você é da família de Deus. Mas pastora, eu não tenho família. Agora morreu meu pai, minha mãe, morreu todo mundo. Sim, mas você tem irmãos em Cristo que não morreram. A sua família se multiplicou. Quando Pedro falou para Jesus, Jesus, tá bom, então eu vou deixar minha família, por amor de ti. Mas pera um pouco. O que eu ganho então? Aí Jesus falou para ele, você terá muitas vezes mais daquilo que é a tua família e daquilo que você deixou. Por quê? Porque o corpo sobrenatural de Cristo está na terra e eles são, sim, nossos irmãos. E o Senhor vai te dar a graça de conhecer aqueles que, ombreados com você, vão ajudar você a caminhar, sim, na sua fragilidade. Não são todos. Na casa do Senhor tem muito engano, muita competição, muita inveja. Mas eu estou falando do corpo sobrenatural de Cristo na terra, a igreja que está sendo adornada para que Jesus volte e a leve. Esses verdadeiramente, eles podem ajudar as nossas vidas. Agora, voltando aqui para Maria, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque ela estava meditando na cabeça dela. Que saudação estranha que é essa? E o anjo falou, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Deus está falando para você hoje, você achou graça diante de mim? Quando você ouviu a voz da minha palavra e aceitou meu filho, você achou graça. Eu estava procurando alguém que eu pudesse repousar a descida do meu espírito. Eu olhei para você e falei, eu creio que essa vai aceitar. E eu enviei a minha voz e você aceitou. Agora veja. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Deus Altíssimo. Você carrega o Filho de Deus Altíssimo do seu ventre? Já não é mais você, nem eu que vivemos, mas Cristo vive em nós. Bate com essa palavra. Aí ele fala, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, Deus está falando a mesma coisa para nós. Nós temos governo, em Cristo temos governo, mesmo governo de Davi. E o Senhor, quando ele vier para trazer aquilo que ele vai fazer no mundo, ele vai trazer a igreja junto, governando junto com ele. O rei dos reis virá. Nós somos os reis, ele é o rei. Então, nós precisamos começar a assumir essa identidade e governarmos aqui na terra, porque aqueles que virão com Cristo precisarão já ter exercido o governo aqui na terra. Porque a cada um de nós que exercemos governo na terra, ele nos dará uma porção de governo na terra. E nós depois depositaremos as nossas coroas nos pés daquele que é o rei. Os reis que somos nós. Olha que honra! Olha que privilégio! E nós estamos aí amedrontados com Satanás e a doutrina dele e com os demônios, porque foi-lhe dado o poder de colocar um medo dentro de nós. Mas o Senhor fala na sua palavra lá em Hebreus, capítulo 2, que o Senhor arrancou aquilo que o adversário tinha contra nós, que era colocar em nós o medo da morte. Então o Senhor está falando para a tua vida e para a minha vida, ei, eu já arranquei o medo da morte. Maria, agraciada, tem um governante morando dentro de você. Manifeste o governo. Manifeste o reino. Eu engravidei você do verbo vivo. Deixe ele crescer aí dentro e preencher todos os lugares onde não há a luz do Senhor. Eu sou a luz, Jesus falou. Onde a treva está querendo te governar, aquele sentimento ruim, aquela sensação de que nós vamos perder, aquela manifestação daquelas trevas que parece que nos intimida. Ele está falando, acende a minha lamparina. Eu sou a luz do mundo. Acende isso dentro de você, não deixe que nada venha te abater mais. Levante todo dia com uma convicção, com um rugido do leão dentro de você. Eu não estou falando que vai ser fácil. Eu não sou ufanista, também não sou triunfalista, mas eu conheço que Deus quer nos dar triunfo. Eu estou falando que nós vamos ter guerras, mas eu estou falando que eu conheço o lado vencedor. E eu não posso deixar com que o lado derrotado faça o meu Deus mentiroso. Você entende? Isso é tabernáculo. É entrarmos num lugar onde a paz é perfeita e você vai falar, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E ele é poderoso.
Vamos lá ainda para Maria. Então, disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Eu tinha um problema aqui de santidade, mas não é isso que queremos focar. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Pois, e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo desceu sobre nós, nós que estamos aqui, o Espírito Santo de Deus já desceu sobre nós e já nos engravidou de Cristo e acabou. Agora, ou Cristo cresce como semente poderosa, ou o adversário cresce como semente maligna. Há duas naturezas aí que vão ser combatidas, são antagônicas, que depois vamos falar que o espírito combate contra a carne e a carne contra o espírito. Tem duas naturezas aí, só que uma já foi sentenciada a morrer. E ela vai para a cruz. A carne, que é a natureza da serpente, ela vai para a cruz. Deus estabeleceu um lugar de morte para ela. A carne, ela não é para ser expulsa. A carne não é para ter fé contra ela. A carne é para ser crucificada. O dragão é para ser crucificado. As duas naturezas estão rugindo dentro de nós, mas há um rugido mais forte, porque pela lei do Espírito da vida, eu posso condenar a acusação do pecado, eu posso condenar a carne e falar para ela, vá para o teu lugar e é para a cruz. E isso dói em nós. Isso machuca a nossa mentalidade orgulhosa e religiosa, tudo quanto é osa que nós podemos colocar. E aí vem lá, ela falando, Isabel, tua parenta, igualmente concedeu um filho na sua velhice, sendo já o 6º mês, para aquela que dizia o seu mistério. Ou seja, eu já fiz um milagre antes. Eu já mandei uma Isabel no seu caminho. Eu estava pensando em Isabel, Jezabel. Eu já mandei uma Isabel no teu caminho. E aí ele fala, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu prometi que se você der crédito para mim, eu te guardo. Eu vou ficar com você. Eu vou adestrar você. Você vai andar na minha presença assim, Abraona de Deus. Abraão de Deus, e vai ser perfeito. A minha presença, vai fazer você perfeito. E aí ele fala assim, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra a mim conforme a tua palavra. Então, amados, nós já falamos para Deus, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Eu preciso de um Salvador, eu preciso que nasça alguém que me faça santa como ele é santo. Tem um ente santo no meu ventre, eu vou dar crédito. Já contei aqui para algumas vezes a respeito do ministério de libertação que Deus me deu e o adversário se levantou para abortá-lo, me trazendo uma apostila a respeito daquilo que não deveria ser o ministério de libertação, todos os argumentos dos teólogos de plantão, eu iria receber aquele livro uns 2 dias depois de que o Senhor falou para mim. Essa mesma palavra, só que ele colocou no outro texto, falando, José, não temas receber o que está no ventre de Maria, porque aquilo que está no ventre dela é santo. Então, amados, eu falei, Jesus, e agora? Como que eu vou fazer? Não estou entendendo bolufas disso. Mas eu já tinha sido excluída de um lugar por conta do meu ventre carregar a manifestação do ente santo, chamado Jesus Cristo, naquilo que ele era para mim, como Cristo vivo. Porque Deus tem uma manifestação espiritual, ministerial, para você, que vai preencher o lugar do corpo de Cristo na terra. É você. E é dessa maneira a qual Deus te chamou. E aí o adversário queria matar e abortar o Cristo vivo dentro de mim, através daquela apostila tão terrivelmente maligna, onde os versículos ali são distorcidos para que a gente creia de uma maneira totalmente contrária àquilo que falamos a respeito de libertação. Então, amados, eu falei, Jesus, e agora? O Senhor falou, já te dei a palavra. Não permita que o Cristo que eu coloquei em você seja abortado. E eu fiquei segurando aquela gravidez, ainda que com muita dificuldade, percebendo aquelas palavras, querendo arrancar o meu Cristo e abortar o meu Cristo. Mas o Senhor me veio ao socorro, ele me sustentou. Então, em nome de Jesus, isso que Deus tem falado para você, essa revelação do Cristo vivo que ele tem dado para você, segure com todas as forças. Tenha apenas o cuidado de saber que é de Deus mesmo. Senhor, o Senhor que colocou essa manifestação em mim, então eu vou segurar com todas as minhas forças. Só tenha o cuidado de não estar enganada, porque Deus, que é responsável pela semeadura que ele fez em você, ele vai falar para você se isso é da parte de Deus ou não, com certeza. Ele vai falar, não, filho, sem engano, deixe ir.
Ah, mas se ele for e falar para você, fique firme, é santo. Ei, não se permita ser enganado. E continue celebrando ao Senhor na festa do Cordeiro. Porque Cristo está crescendo em nós. Ele vem buscar uma igreja madura, uma noiva preparada, uma noiva enfeitada, uma noiva adornada, uma noiva limpa, cheirosa, cheia de ornamentos. Não caia como o meu brinquinho caiu hoje. Cheia de ornamentos que o Senhor mesmo nos deu. O que são os ornamentos? Ornamentos são dons. Ah, pastor, eu pensei que era bijuteria. Não, são dons. Não é ouro, prata dessa terra, não. É aquilo que o próprio Cristo construiu em nós e nós demos por verdadeiro e legítimo. Aquilo que ele nos deu são os dons ministeriais, espirituais, que nós estamos manifestando na terra. E as vestes de linho fino são os frutos do Espírito que o próprio Cristo está construindo em nós. Vamos para frente. A Ana e a gravidez. Então, antes, já falei disso, antes da Ana receber ali o seu Samuel, ela tinha sido engravidada pela palavra, na entrega que fez. E a justificação da parte de Deus, eu creio que entrou no coração dessa mulher. E o que é a maldição? Se eu tiver aquilo que eu estou pedindo para Deus, eu entendi que eu entrego para Deus, não é para satisfazer um desejo egoísta, para eu mostrar para a Penina que eu também posso ficar grávida. Não é mais para isso, é para entregar ao Senhor. Então, ela entrou no propósito de Deus e ela ficou grávida do propósito de Deus. Então, deixou de ser a prioridade dela, a sua própria satisfação, mas entrou num propósito de entregar a sua gestação ao Senhor. Às vezes, Deus não pode verdadeiramente nos fertilizar por conta disso, porque vamos querer mostrar. Penina, olha aqui, eu também tenho. E Deus vai falar, não, filha, não, você pede mal. Você pede para satisfazer os desejos da tua carne, para gastar nas coisas do mundo. Não estou nesse negócio. Mas vem para mim a luz que eu vou mostrar aquilo que está no teu coração, vou corrigir e ajustar. Não vou te lançar fora. O sacerdote pode até te lançar fora. O sacerdote pode até te ver como embriagada. Mas eu, o Senhor teu Deus, não vejo isso assim. Então, todas essas coisas precisam entrar no nosso coração. E aqui, amados, eu não sei, o pastor Alexandre vai falar, eu queria encerrar depois com uma palavra, aqui, uma proclamação. Então, não sei se você vai querer falar agora, porque aqui eu creio que eu já terminei, aí eu só depois proclamar essa palavra. Ah, tá bom. Então, amados, em nome de Jesus, o que eu gostaria de trazer agora como um encerramento para ficar no nosso coração, um encerramento, eu digo, da parte de proclamações no Senhor, nessa temporada tão maravilhosa do nosso Deus. Veja aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, de 50 ao 58. Veja essa manifestação da parte de Deus. Então, nós somos as frágeis tendas do Senhor. A festa de tabernáculos, Sucote, cabanas, você é a cabana de Deus na terra. E é com você que ele está contando para trazer a glória dele. E a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Quem faz isso? Aqueles que estão cheios da glória de Deus. Eu e você. Aí depois. É um ajuntamento de fragilidades. Então, nós vamos chegar ali um ao outro, não pensando, eu sou uma cabana mais bonita. Eu sou uma cabana mais forte. Porque a minha cabana está em destaque. Não. Cabanas frágeis. Porque todas dependemos da manifestação do Cristo vivo para nos proteger. Aí ele fala ainda. Aleluia, Jesus. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino. Então, vamos voltar aqui. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e da verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Nesse versículo de João, capítulo 1, está escrito, e quem fez isso não foi graça, não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito de Deus, que convenceu a aceitarmos a Jesus. Então, amados, se Deus está falando que não é carne e sangue que façam que Jesus entre em nós, aqui está falando carne e sangue não herdam o reino. Então, nós temos uma semente diferente. E vamos herdar o reino, porque essa semente já está em nós. Ele tabernaculou entre os seus e deixou sementes vivas do verbo vivo para entrar dentro de nós e nós podermos tabernacular com ele para sempre. Aleluia! E aí vai falar o quê, ó? A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que ele está falando? Vocês receberam dentro de vocês uma semente incorruptível de glória. De glória.
Então, o que é corruptível é a carne, ela não pode herdar o reino de Deus. Mas vocês que são santos, agora foram separados, estão no processo de santificação da minha parte, então eu estou trabalhando em vocês para que aquilo que é meu seja revestido daquilo que também é meu. Porque ele está falando, o corruptível não pode herdar o incorruptível. Mas eu tenho em vocês algo que é incorruptível. Deixa eu tocar isso. E aumentar esse domínio dentro de você. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia! No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, que festa nós estamos? Trombeta, expiação, tabernáculos. No ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Por quê? Porque temos sangue que não se corrompe ali, porque foi resgatado pelo sangue daquele que é vivo, daquele que é eterno. Aleluia! Aí depois, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Olha que coisa tremenda. Eu, que sou corruptível, vou ser envolvida por um manto de incorruptibilidade, porque a vida de Cristo agora se manifestará em força total. Aleluia! Glória a Deus. E essa carne mortal será revestida por aquilo que é imortal, que é o próximo passo. O corpo mortal, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, estaremos plenos, completos. Aonde? Nos lares. Mas por quê? Porque tem uma semente incorruptível dentro de nós. E ela cresceu dentro de nós. É por isso que aquele moço pôde falar na cruz do Calvário ali, junto aqueles dois ladrões ali. Um falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reconheceu que Jesus era rei, o que era mortal se revestiu de imortal. E o que era corruptível se revestiu de incorruptibilidade. Uma semente entrou naquele homem. Ele não teve tempo de manifestar o poder daquela semente, mas o poder de Deus já estava com ele. E o Senhor falou para ele, hoje mesmo estarás comigo. Para isso. E acabou. É isso que precisamos entender. Temos um tempo para desenvolver a nossa salvação, mas a semente da incorruptibilidade e da imortalidade entrou dentro de nós. E se dermos crédito a essa semente, caminhando em amor com Ele, permitindo entender que Ele é o nosso Pai, nós poderemos ser chamados pelo som dessa trombeta que vai nos levantar nos sábios, se não tivermos morrido. Se tivermos morrido, o nosso espírito vivo ouvirá, dará comando e vamos subir. Aleluia! Arrebatados com ele. Os ares, oh, recai. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Já não estamos mais debaixo da lei. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Estamos debaixo da graça. Aleluia! Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode celebrar ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é por meio dele. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É disso que estamos falando. Andar na completude daquele que fez tudo perfeito e completo. Estamos em progresso, edifício, lavoura de Deus. Estamos sendo revestidos cada vez mais pela incorruptibilidade, porque estamos permitindo que essa semente se torne viva dentro de nós e cresça como uma árvore que dá muito fruto. Então, se essa mentalidade entrar na nossa cabecinha, no nosso sistema de raciocínio e expelir aquilo que é o sistema mundano de raciocínio, nós vamos andar, sim, em justiça, paz e alegria. O reino de Deus está dentro de nós e nós manifestaremos o reino. Então, esse é o nosso convite para você. Nessa festa dos tabernáculos, plenos em Deus, confiantes que somos filhos e sabendo que a acusação e a condenação não faz mais parte da nossa mentalidade, mas a correção que vem para um coração humilde, isso sim, faz parte da nossa realidade, porque entendemos que estamos em processo de santificação, não estamos prontos, mas ficaremos prontos até o som da trombeta e nos veremos lá, em nome de Jesus, tá bem? É isso que eu queria falar agora. Sim. Oi? Ceia. Então, vamos para a nossa ceia, uma ceia de alegria.
Começa a celebrar o seu. Ah, pastora, mas eu tenho coisa para resolver. Sim, claro. Até a morte você vai ter coisas para resolver. Nós sempre teremos coisas para resolver. Deus é totalmente santo. Mas entre na presença do Senhor e celebre com muita alegria. Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. Ebenezer, levanta, Achia. Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Eu sou uma igreja forte, sou uma igreja vitoriosa e eu continuarei sendo assim, porque a humildade de aceitar uma semente incorruptível entrou no meu coração. E esse coração humilde que ele criou em mim, um coração puro, um espírito reto, ele mesmo vai cuidar desse coração. Se eu continuar pedindo a ele, Senhor, por favor, me mantenha humilde, dependente de ti, leva-me até aquele dia, completa a tua obra em mim, ainda que tenhamos grandes gigantes para enfrentar, estaremos felizes, porque ele é por nós. Quem começou a boa obra é por nós. Vamos celebrar os elementos que vão tocar as nossas vidas hoje. Sejam um elemento de vitória, de conquista, de alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amor? É isso? Vai falar, Deus? Amém. Glória a Deus. Irmãos, então nós estamos encerrando essa parte do tabernáculo aqui no Oséias. Hoje foi o último dia. Você que, então, entendeu que ainda dá tempo, você entra. Você que não ofertou ainda, se você quiser ofertar, aí também onde você tiver a direção de Deus, oferte. Se você entendeu a festa, então, graças a Deus por esse tempo, louvado seja o nome do Senhor. Para o Oséias, nós vamos voltar dia 30, quarta que vem. Então, nós estamos encerrando hoje. Voltaremos dia 30, quarta que vem, continuando sobre sobreposição. Amém. Então, estarei pondo no grupo aí a partir de hoje ou amanhã o convite para o grupo. Se você entende que tem alguém que possa se interessar pelo assunto, esteja enviando o convite, avisando qual vai ser o assunto, que vai começar na quarta que vem. Tente pelo menos mais um, colocar mais um aí no grupo para a gente estar ministrando a palavra. Amém? Amém. Para hoje à noite, para você que é do ministério, se esforce ao máximo para entrar com a gente às 20 horas. Nós estaremos ali com uma mesa, a pastora vai estar ministrando uma palavra, talvez eu fale alguma coisa, e a gente vai estar ceando e depois comendo ali. Talvez na hora de comer a gente vai encerrar, aí a gente vai comer aí na igreja e você na sua casa. Mas às 20 horas, você que não é do ministério, que quiser participar, está convidado também. Prepare uma mesa, um alimento aí para a tua família, a sua ceia, e vamos fazer essa festa hoje à noite, em nome de Jesus, Aleluia. às 20 horas. Amém? Então, eu creio que é isso, da minha parte. Deus abençoe. Até às 20 horas e depois no Oséias até dia 30, 7h30 da manhã, em nome de Jesus. Missionária Geni está na área? Acho que não. Peraí. Não. Então, tá. Então, eu mesmo vou estar colocando lá depois a chave Pix do ministério. Para quem quiser estar ofertando no ministério, tá a chave Pix lá. Amém. Amém. Deus abençoe. Abraço. Shalom, shalom. Obrigado. Até mais tarde. Amém. Shalom, shalom. Veio. Deus abençoe. Até quarta que vem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tabernacular. Aleluia.